Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Querido, a gente vai estar abordando aqui agora um assunto relacionado à parte do dízimo, amém? E eu queria estar falando que o propósito do dízimo. Qual que é o propósito do dízimo? Né? Tem muitas pessoas que pensam que o propósito do dízimo é para que possa ser usado, né, para construir igreja, para comprar coisas para a igreja, sendo que não é esse o propósito do dízimo. Amém? Não é esse aqui o propósito do dízimo. Amém? Deus, ele constituiu o dízimo e ele estabeleceu o dízimo para que tivesse um propósito. Qual seria esse propósito? Amém? E eu queria estar convidando você, amém, para estar se inscrevendo aí no nosso canal, amém? Queria estar te convidando para estar se inscrevendo aí no nosso canal, em nome de Jesus. Queria estar convidando você também para poder, né, deixar o seu like, amém? Você que não sabe se inscrever, pastor, como que eu me inscrevo? Você que abre o vídeo aí, de repente você está ouvindo aí nós através do vídeo e você não sabe se inscrever. Embaixo aqui do vídeo aqui, né, tem aí como que eu posso falar para você? Tem aí uma frase escrito inscreva-se de vermelho. Você vai estar clicando ali, amém? Depois de clicar ali, vai aparecer um sininho em cima. Você pega, clica naquele sininho ali, que é para que o YouTube possa estar comunicando aí, né, a você quando a gente tiver postado um vídeo novo, tá ok? E se você quiser curtir, deixar o seu like aí, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu queria estar falando hoje sobre o propósito do dízimo. Por que o propósito do dízimo? Né? O propósito do dízimo, irmão, nunca foi a igreja. Amém? Tem muitos que pensam e tem muitos que acham que o propósito do dízimo é a igreja. E não é. O propósito do dízimo é o homem. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Livro de Números. Vamos lá. Livro de Números. Abra aí a sua Bíblia. Livro de Números. Louvado seja Deus. Ó, versículo de número 20 do capítulo 18. Livro de Número, capítulo 18, versículo de número 20 diz assim, ó. E o Senhor falou a Arão: não terás herança nenhuma na terra deles, nem terás qualquer parte dela. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. Então aqui Arão, ele era um sacerdote. E Deus, ele chama o sacerdote e ele diz para o sacerdote, ele fala, ó, vocês não podem ter nenhuma herança diante da terra, porque eu, Deus, sou a herança de vocês. Agora eu te pergunto, se o sacerdote trabalhava, se o sacerdote trabalhava pro templo, ou pro tabernáculo, que nem aqui, no caso era, né? Se o sacerdote trabalhava pro templo ou pro tabernáculo, que nem aqui em Levi aqui, eles estavam trabalhando ali, né? Louvado seja Deus. O serviço deles era esse. O serviço deles era se dedicar ao tabernáculo. O serviço deles era se dedicar para o tabernáculo. O serviço deles era se dedicar para o templo. O serviço deles era se dedicar, né, para que eles pudessem ouvir o povo e depois eles iam até Deus e falar com Deus para com o povo. Naquela época, era esse o dever do sacerdote. O sacerdote trabalhava em propósito do templo. O sacerdote trabalhava em propósito do tabernáculo. O sacerdote trabalhava em propósito do povo. Você que é conhecedor de Bíblia aí, você que tem um conhecimento aí, né, mais abrangente do que a gente, você sabe, compreende e entende isso. Agora, Deus pega e fala, você não pode ter herança, Arão. Nem você nem tua casa não pode ter herança. E por que eles não podiam ter herança? Eles não
tendo herança, eles tinham que comer, beber, calçar, vestir. E aí? Se eles trabalhavam no templo, se eles trabalhavam em prol ao templo, como que eles iam calçar, vestir, comer, beber? Me diga. Como? Então vamos lá. Malaquias. Vem comigo, Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo de número 3. Vem comigo aí, querido. Malaquias, capítulo 3. Diz assim, olha, versículo 10. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. Então, presta atenção. Aqui, Deus está pedindo que o dízimo seja trazido para que possa ter alimento. Por que esse alimento? Para que o sacerdote pudesse comer. Para que o sacerdote pudesse ali se alimentar. Então, o que eu aprendo aqui? O propósito do dízimo na igreja é o homem. O propósito do dízimo da igreja, o propósito do dízimo não é a igreja. O propósito do dízimo dentro da igreja não é para comprar som, não é para comprar microfone, não é para construir igreja, não é para comprar terreno de igreja. O propósito do dízimo na igreja é para o sacerdote. No dia de hoje, o propósito do dízimo na igreja é para o pastor, meu amado. O propósito do dízimo na igreja é para quem trabalha na obra. É para quem vive da obra. Você quer ver? Vamos lá, abra aí sua Bíblia comigo aí, filho. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Ó. 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios capítulo 9. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivam das coisas do templo, e que os que esperam no altar são participantes do altar? Em outras ordenanças, em outras traduções, Paulo está dizendo assim: não sabeis vós que os que ministram no templo têm que comer no templo, e os que servem no altar têm que se alimentar no altar? Você que é um bom conhecedor de Bíblia, um bom entendedor de Bíblia, aí você sabe que aqui Paulo ele está se referindo e ele está dando um exemplo e usando o modelo da lei. Porque Paulo aqui ele está dizendo que não tem como, você não pode atar a boca do boi que trabalha. Então o que Paulo está dando um exemplo? Paulo está dizendo assim, vou falar nas linguagens do norte, tá? Que é da origem que eu sou. Paulo está dizendo assim. Então quer dizer que o boi ele pode trabalhar para vocês. Mas enquanto o boi ele trabalha para vocês, vocês vão amarrar a boca dele para que ele não coma? E aí? Então, o boi ele pode trabalhar para vocês. Mas, porém, ele tem que ficar sem comer? Ele tem que ficar sem se alimentar? Aí é quando Paulo pega e ele chega no versículo 13 e ele diz, espera aí, você que serve no templo, que viva do templo. Você que ministra do altar, que coma do altar. E como que, se o cara serve no templo, e como que se o cara ministra no altar, como que ele vai comer? Se não for com dízimo. Então, o propósito do dízimo é o homem. O propósito do dízimo é o homem. O propósito de Deus no dízimo na igreja é para o homem. É para que o homem coma, é para que o homem calce e é para que o homem se vista através dele. Amém? Não tem outro propósito. No dia de hoje não tem outro, tá? Eu preguei sobre os 5 primeiros dízimos. Esse dízimo aqui de Malaquias aqui, amém? Ele não pode ser praticado no dia de hoje, porque a igreja não tem condição em si para que exerça ele segundo pede. Se você assistir meu outro vídeo aí que tem aí os 5 tipos de dízimo, você vai entender, amém? O porquê que o dízimo de Malaquias não pode ser praticado pela igreja brasileira no dia de hoje. Tá entendendo? Mas, o dízimo de Abraão,
que é o dízimo de gratidão, e o dízimo de Jacó, que é o dízimo de honra, Gênesis 14, 20 e Gênesis 28, 22. Ó, Gênesis 14, 20, dízimo de Abraão. Gênesis 28, 22, dízimo de Jacó. Dízimo de Abraão, dízimo de gratidão. Dízimo de Jacó, dízimo de honra, que é onde a igreja brasileira hoje tem as duas bases para poder estar exercendo aí a prática do dízimo. Por quê? Porque o sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque. Abraão, quando dizimou, ele dizimou para Melquisedeque. Então, se o sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque, então significa que nós temos base para poder continuar dizimando. Pelo fato do sacerdócio de Cristo ser da ordem de Melquisedeque. É bem verdade que nós temos aí alguns ignorantes que diz que não, mas o dízimo era para manutenção do templo. É verdade. Só que hoje nós estamos na época da graça, não existe mais templo. Sim, só que o povo tem que se ajuntar. Chega uma hora que você começa a fazer algo numa casa e de repente a célula, que seja culto, né? Tem pessoas que trabalham com célula, tem pessoas que trabalham com culto em casa. Então de repente você começa a fazer um culto numa casa ou uma célula numa casa e aquele negócio começa a crescer ao ponto de não caber mais naquela casa. Você tem que procurar um salão, meu irmão, para poder se reunir esse povo, para poder esse povo tá junto. Aí para você procurar um salão, se você não tiver dinheiro de comprar o salão, e aí? Me diga, se você não tem o dinheiro de comprar o salão, me responde, e aí? Você não vai ter que alugá-lo? Então, querendo ou não, você vai ter que usar o dinheiro da oferta para alugar o salão. Querendo ou não, você vai ter que usar o dinheiro da oferta para comprar um salão. Só que depois desse povo aí, tá todo mundo junto, precisa de alguém para tomar conta. Porque Jesus ele disse para Pedro, Pedro, tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? E na última palavra lá que Jesus disse, Pedro, tu me ama? Se tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, é preciso de hoje de alguém para apacentar as ovelhas. É necessário hoje de alguém para ser o líder das ovelhas. Agora, para esse alguém, apacentar as ovelhas e ser o líder da ovelha, ele tem que viver intensamente para a obra. Não é lícito, não tem como um pastor que pastoreia, ele não viver para a obra. E aquele que não vive é porque não tem fé em Deus. Aquele que não vive é porque não tem capacidade de acreditar e de crer que verdadeiramente Deus vai prover para a sua vida. Porque é essa a sua função, é esse o seu dever. Era isso que os sacerdotes faziam na época da lei. Era isso que os sacerdotes exerciam na época da lei. Era viver em prol do povo, era viver para o povo, era viver em prol do templo, era viver para o templo. Você está entendendo? Então o propósito do dízimo é o homem e não a igreja. Porque a igreja é de parede. E Deus precisava que o sacerdote cuidasse das paredes. Só que para o sacerdote cuidar da parede, quem ia cuidar do sacerdote? Para o sacerdote zelar das paredes, quem ia zelar do sacerdote? Para o sacerdote cuidar das paredes, quem ia alimentar o sacerdote? E se as paredes que o sacerdote estava cuidando era de algo que representava Deus, só que Deus sendo espírito, como que Deus ia cuidar do sacerdote? Foi aí onde Deus pegou e instituiu o dízimo. Quer ver? Vamos lá, vamos voltar de novo em Números. Vamos usar o modelo antigo, tá? Que é o modelo do templo. Porque o primeiro tabernáculo foi só um modelo, amém? Do original. Então, se nós estamos na graça, vamos usar o modelo, amém? Do original pro da graça. Vamos lá, Números 18. Número capítulo 18. Versículo 21 diz assim, ó. Eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que executa no tabernáculo da congregação. Então, observe. Aqui, a tribo de Levi era da tribo sacerdotal. Amém? Era a tribo sacerdotal. O sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. Então, Deus pega e dá um dízimo para eles. Nós estamos aqui usando o dízimo da lei, modelo antigo. Aí Deus pega e dá o dízimo para eles. Por quê? Por causa que eles trabalhavam para o templo. Então, aqui Deus está revelando claro qual que foi o propósito do dízimo. Deus aqui ele não está dando o dízimo para que eles fosse
ali usar para manutenção do tabernáculo, ou para manutenção. Não. Deus deu o dízimo ali para quê? Olha para quê. Fica vendo. Capítulo 18, versículo de número 31, olha. Leu 30, né? Portanto, diz-lhe, quando ofereceres o melhor deles, isso será contado aos levitas como aumento da eira e como aumento do lagar. Ó, e comereis em todo o lugar, vós e a vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo serviço prestado na congregação, no tabernáculo da congregação. Você está entendendo? Então, por que Deus deu o dízimo aqui para eles? Para que eles pudessem comer, eles e a casa deles. O dízimo que Deus está dando aqui para eles é para que eles comam. Não é para que eles comprem cortina. Não é para que eles comprem a bacia de bronze. Não é para que eles comprem o candelabro. Deus está dando o dízimo aqui para eles comer. Ó, eles e a casa deles. Por quê? Porque o propósito do dízimo é o homem. O propósito do dízimo da igreja, ao plano de Deus, no propósito de Deus, nunca foi para a manutenção da igreja, mas sim para o homem. O propósito do dízimo é o homem. Vamos lá, abra aí em Gênesis aí, ó. Abra aí, livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, diz assim, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Ele deu dízimo de tudo. Então, preste atenção. Esse dízimo aqui, Abraão dizimou para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote. Tá bom. Abraão dizimou para a igreja? Ou ele dizimou para um sacerdote? Abraão dizimou para a igreja? Ou Abraão dizimou para o homem? No homem. Ó, então o propósito do dízimo aqui, você está vendo? É o homem, não é a igreja. O dízimo não é para manutenção da igreja. O dízimo é para o homem, ou seja, o pastor que pastoreia. O dízimo é para ele, para que ele não trabalhe para fora e viva do pastoreio da igreja. O propósito do dízimo é para que o homem pastoreie a igreja e não trabalhe para fora. Esse é o propósito do dízimo. Amém? O propósito do dízimo não é para comprar microfone para a igreja. O propósito do dízimo não é para comprar terreno para a igreja. O propósito do dízimo não é, meu irmão, não é, em nome de Jesus, para comprar cimento, nem pedra e nem areia para a igreja. O propósito do dízimo não é para comprar ferragem para a igreja, não. O propósito do dízimo é para que o pastor use, para que ele coma, para que ele beba, para que ele vista e para que assim ele possa apacentar e cuidar da igreja sem precisar de trabalhar para fora. Porque, querendo ou não, na época lá dos levitas, eles trabalhavam para Deus, e se eles trabalhavam para Deus, era de Deus que eles tinham que receber, não era do homem natural, não era do homem da terra, mas sim de Deus. E foi por isso que lá em Levi, Deus ele pega e dá os dízimos para os levitas, revelando que o propósito de Deus no dízimo na igreja é o homem, que é para que o homem trabalhe para Deus, que é para que o homem cuide da obra de Deus, que é para que o homem cuide da casa de Deus, que é para que o homem apacente as ovelhas de Deus. É esse o propósito do dízimo. Pastor, mas será que verdadeiramente isso é verdade? Vamos comigo aí, Hebreus, abra aí, Hebreus, abra aí, querido, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo de número 7, observe, versículo de número 8, Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 8, amém? Louvado seja Deus, que diz assim, ó,
e aqui homens que morrem recebem dízimo. Lá, porém, os recebem aquele que pode provar que está vivo. Então vamos lá, vou ler de novo. Hebreus 7:8. Aqui, homens que morrem recebem dízimo. Homens, não está dizendo o templo, não está dizendo a igreja, não. Homens que morrem recebem dízimo. Ó. Então, o propósito do dízimo é o homem. Pastor, mas e a manutenção da igreja? A manutenção da igreja é feita com a oferta. Esse do capítulo 25, versículo 2. O tabernáculo foi construído com a oferta. 1 Crônicas, capítulo 29. O templo também foi construído com a oferta. Tá? Nem o tabernáculo, nem o templo de Davi, nem o templo de Zorobabel, nem o templo de Salomão, nenhum desses 3 templos foram construídos com dinheiro de dízimo. Tá? Deixa eu repetir de novo. Primeiro, tabernáculo foi construído com oferta. Segundo, templo de Salomão foi construído com oferta. Terceiro, templo de Zorobabel foi construído com oferta. Você não vai ver tabernáculo sendo construído com dízimo. Você não vai ver o templo de Salomão sendo construído com dízimo. E você não vai ver o templo de Zorobabel sendo construído com dízimo. Você vai ver ele sendo construído com oferta. E se eles foram construídos com oferta, é por quê? É porque o dízimo é para o sacerdote. É para o pastor que pastoreia no dia de hoje. É para isso o dízimo. O dízimo é para que o pastor que pastoreia, o pastor que apacenta, ele não venha trabalhar para fora, mas ele venha viver do pastorado, para que ele possa estar exercendo o seu ministério 24 horas por dia, dedicado somente ao pastorado, somente para pastorear. É esse o propósito do dízimo. Amém? E finalizando aí, né? Porque como o vídeo vai ser postado aí na internet, e tem alguns irmãos aí com base bíblica, né? Totalmente fora, pelo fato da gente estar na graça e dizer que nos dias de hoje o dízimo não pode ser praticado. O dízimo que a igreja brasileira pratica não é o dízimo da lei. Amém? É o dízimo de Gênesis 14:20, que Abraão deu em sinal de gratidão a Deus, por ele ter conseguido vencer aqueles 4 reis que estavam com seu sobrinho Ló cativo. Amém? A igreja, o dízimo que a igreja brasileira de hoje pratica é o dízimo de honra. Amém? Que Jacó prometeu que se dali em diante o que Deus desse para ele, ele ia estar devolvendo em dízimo para Deus. Amém? Sinal de honra. Honrar a Deus porque ele não tinha, foi Deus que deu. Se Deus deu, eu vou honrá-lo porque foi ele que me honrou me dando. Então, hoje a igreja brasileira trabalha nesses 2 propósitos, dízimo de gratidão e dízimo de honra. Amém? Ah, pastor, mas então, se é nesses 2 propósitos, como que o senhor pode dizer que o propósito do dízimo é o homem? Abraão dizimou para Melquisedeque, homem. Abraão dizimou para Melquisedeque, homem. Melquisedeque, rei de Salém. Você não vai dizer, agora não tem como você virar para mim e falar, não, mas Melquisedeque ele cuidava do templo, ó. Melquisedeque ele tomava conta de tal templo. E aí? Me diga. Melquisedeque era rei. E se Melquisedeque era rei de Salém, diga, ó, se o cara tem condição, então não vou dizimá-lo, porque o cara tem condição, ó. Deus ele não quebra princípio. Deus ele não quebra princípio. E Deus sabia que no dia de hoje a igreja dele ia estar precisando. Deus sabia que no dia de hoje a igreja dele ia se multiplicar. E ele precisa da dedicação intensa do pastorado para com a sua igreja. Então, na minha visão, hoje, o pastor que apacenta, o pastor que pastoreia, ele não pode trabalhar para fora. Por quê? Porque o pastorado é um trabalho. E se o pastorado é um trabalho, meu irmão, de quem que você tem que receber?
Vamos supor que você trabalhe nas lojas Casas Bahia. É lícito você trabalhar nas Casas Bahia e receber do Magazine Luiza? Me diga. É lícito? É lícito você trabalhar nas lojas Americanas e receber ali das lojas 100? E hoje, a função pastoral é um trabalho. É um trabalho. Amém? Não que nós temos que estar com o nosso coração voltado para que, com interesse. Mas se o camarada está se dedicando a trabalhar, ele tem que calçar, ele tem que vestir, ele tem que comer e ele tem que beber. E aí? Não que ele tem que ser pastor porque ele vai ter aquilo ali como interesse. Não. Ele vai ter aquilo ali para poder ele se calçar, para poder ele se vestir, para poder comer e ele para poder beber. Amém? Para que assim ele possa exercer o seu trabalho com alegria, com contentamento. Amém? Sem precisar de ficar aí passando fome, passando escassez. Porque se tem uma das coisas aí que sempre Deus se preocupou, foi o homem não passar necessidade, foi o homem não sofrer necessidade. Prova para mim, pastor, eu provo. Amém? Mateus capítulo 15, versículo de número 26. Jesus disse, não é lícito tirar o pão da boca do filho para dar para os cachorrinhos. Entendeu? Deus, quando ele fez o homem, ele depois que fez o homem, ele pega, vai e planta um jardim. Aí Deus pega o homem e coloca dentro do jardim. Deus pega e ordena para o homem, de todas as árvores tu pode comer, só não come dessa que é do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comer, tu vai morrer. Deus, ele poderia ter dado a semente para o homem e ter ordenado o homem de plantar. Não, mas quem plantou foi Deus. Olha Deus cuidando aí do homem aí, ó. Olha Deus provendo o pão para o homem. Entendeu? Então, em nome de Jesus, para encerrar aqui, para não ficar muito comprido, ó, o propósito do dízimo é o homem. O propósito do dízimo é o homem. Não é a manutenção da igreja. A manutenção da igreja ela é feita através das ofertas. Livro de Êxodo, capítulo de número 25, versículo 2. O tabernáculo foi feito e construído todo em cima de oferta, não foi em cima de dízimo. E se o dízimo não foi usado para o tabernáculo, significa que o propósito do dízimo é o outro. Não é o mesmo propósito da oferta. Amém? Então que Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, tá ok? Ativa o sininho aí em nome de Jesus, tá bom? Deixe o seu like, amém? Para que assim a gente possa estar, em nome de Jesus, sabendo aí que tem pessoas aí que vai estar aí nos assistindo aí, ouvindo aí a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, em nome de Jesus.